Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde a presença do Senhor é quem nos guia, quem nos guarda, quem nos protege, quem nos direciona, quem nos capacita a enfrentarmos cada situação, cada momento, somente pela graça, somente pelo favor imerecido é que somos capazes de chegar ao final do dia e glorificar o nome do Senhor com toda a honra, com toda a glória, porque o Senhor é bom, é a sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos orar e vamos agradecer pela sua infinita bondade, pelo seu favor imerecido. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos aqui diante de Ti para Te louvar, para Te exaltar, para agradecer, engrandecer o Teu santo nome e grande nome, Senhor. Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada, Senhor, em cada detalhe que o Senhor já preparou, que o Senhor nos guardou. Obrigada pela noite de sono, obrigada pelo descanso, Senhor. Ai, Jesus, eu sou tão grata, Senhor, porque as Tuas misericórdias, Senhor, se renovam sobre a minha vida, na minha vida, a cada instante, a cada momento, nos mínimos detalhes, nos pequenininhos, mas nos grandiosos também, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por me guardar, por me proteger, por guardar e proteger a minha família, os meus, Senhor. Obrigada, Jesus. Eu peço a Ti, Senhor, neste dia, Senhor, nesta manhã, fala conosco. Pai, ministra ao nosso coração, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos ouvir. Não aquilo, Senhor, que nós queremos, Pai. Fala conosco, Senhor, de uma forma individual, de uma forma especial, de uma forma que só o Senhor sabe que nós precisamos ouvir da Tua palavra. Senhor, fala conosco ali no oculto, no profundo e no secreto, naquele cantinho, naquela área, naquela emoção, naquele sentimento, naquela preocupação, Senhor, que tem roubado a nossa atenção de Ti, Senhor. Pai, que toda dispersação, Senhor, que tudo aquilo que nos rouba da Tua presença caia por terra em nome de Jesus. Conecta a nossa alma, conecta o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração, nossos sentimentos, as nossas emoções. Conecta a Ti, Senhor. Que nós estejamos neste momento com a mente em Cristo, com os nossos ouvidos em Cristo, Senhor. Que nada, nada, nada venha nos roubar desse momento onde o Senhor vai falar conosco, Pai. Fala conosco, Jesus. É o que nós te pedimos. Ministra, Senhor, a nossa vida, Senhor. Fala conosco, Jesus. Fala conosco que nós precisamos de Ti. Nós Te amamos, Senhor. E nós queremos cada vez mais da Tua presença, Pai. Espírito Santo, como é bom saber e ter a certeza de que o Senhor é conosco a cada passo, a cada instante. Doce e amado Espírito Santo, que nós vamos fazer juntos hoje, nos direciona, nos capacita a estarmos cada vez mais na Tua presença, Te louvando, Te buscando, que não seja só mais um vídeo, que não seja só mais uma gravação, que não seja só mais uma palavra, mas que seja a palavra, o momento que o Senhor preparou, Senhor, exclusivamente para falar conosco, para ministrar a nossa vida. Peça a Ti, ó Deus, usa-me, Senhor, como canal de bênção, como instrumento, como ferramenta útil para a Tua obra. Que da minha boca saiam palavras de vida, Senhor, não de morte. Que todo eu, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Espírito Santo, usa-me. Usa-me conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor. Que cada pessoa que seja ministrada por esse vídeo tenha suas vidas transformadas, resgatadas, Senhor. Eu oro e abençoo a casa, o lar, os negócios, a família de cada um. Que o Teu reino seja estabelecido, Senhor, sobre cada casa. Que o Teu reino, Senhor, seja estabelecido sobre cada família, cada negócio, Senhor, cada mente, cada coração, cada sentimento. Fala, Senhor, de uma forma especial, Senhor. De uma forma que só o Senhor sabe, que o Senhor precisa falar no individual com cada um deles, ó Pai. Eu abençoo e eu declaro todo o poder de Deus sendo derramado, Senhor, sobre estas vidas. Toda a graça, todo o favor, todo o perdão lá naquela cruz já foi derramado, Senhor. E eu oro para que esses corações sejam abraçados de uma forma que só o Senhor é capaz de nos abraçar. Só o Senhor é capaz de nos confortar. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Glória a Deus, né? Como é bom falar com o nosso Pai de amor.
e ter a certeza e a convicção de que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, em todas as situações. A mesma certeza que a nossa amada, querida, poderosa, uma mulher de fato empoderada, essa sim, podemos considerar uma mulher empoderada pelo Espírito Santo. A mulher empoderada, ela é cheia do Espírito, ela é cheia da unção, ela é cheia da presença do Senhor. E assim, Esther. Dentro dessa história de Esther, nós também temos outros personagens, como nós já falamos no começo dessa semana. Temos aqui agora, hoje nós vamos falar sobre o tio de Esther. O tio de Esther, Mardoqueu ou Mordecai, como bem quiserem, depende da tradução bíblica que você vai ler. Nós temos aí esse homem muito importante para essa trama cinematográfica sensacional que nós temos no livro de Esther. Mordecai ou Mardoqueu, que é o tio de Esther. Eu prefiro falar Mardoqueu. Ele é o tio de Esther adotivo. Os historiadores acreditam que na verdade eles eram primos, mas ele, por se tratar de ser um homem mais velho, adotou Esther como sua filha de sangue, cuidou e zelou por essa joia preciosa. Então foi ele quem educou, foi ele que ministrou a vida de Esther, foi ele quem cuidou, porque ela perdeu seus pais, como nós já falamos. E esse homem precioso na vida de Esther, a presença, homem cheio do poder, cheio da presença do Senhor, ele entra na vida, no nosso contexto aqui, no capítulo 2, a partir do versículo 21. Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. É dessa forma que ele se apresenta aqui no nosso cenário e diz o seguinte: naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, 2 das guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos do rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu que ambos foram enforcados. E foi escrito nas crônicas perante o rei. Então, vários estudos, um dos estudos que eu estava lendo, que eu achei muito interessante, fala que quando ele sentia saudade da sua filha, ele ia sentar-se à porta do castelo e no pátio do harém, para ver se ela passava. E em alguns momentos ele conseguia ver. Olha que pai, coisa mais linda. Por mais pais dessa forma, que sejam apaixonados por suas filhas e por seus filhos. Isso é o que nós precisamos nesta nação, que é o que vai mudar a história, né? E aí conta-se o seguinte, que ele ia lá, todas as vezes que ele sentia saudade, ele ficava por ali. Em outros estudos também fala e nos dá a entender que ele era um dos homens ali do castelo, trabalhava no castelo em alguma função não muito especificada. Então nós não temos isso como clareza, né? Com certeza. Mas só que sabemos que ele sempre andava ali pela região do castelo, nos átrios ali do castelo, para quê? Para ver se ele conseguia ver Esther, a sua filha, a qual ele criou com muito amor, com muito carinho. E foi através dele que Esther foi ministrada sobre o poder do nosso Deus. O que acontece? Em um desses momentos, algumas traduções bíblicas nos contam que ele estava sentado aos degraus, estava sentados ali, e ele ouve essa conspiração de duas pessoas de dentro do castelo, né, da guarda inclusive do rei, tramando contra a vida do rei, conspirando, uma traição, algo assim tenebroso contra a vida do rei. E ele ouve, e ao ouvir, ele dá um jeito de que isso chegasse até Esther. E Esther, ao saber desta informação, a mesma passa para o rei, e o rei descobre toda uma trama ali que eles estavam envolvidos, sim, de fato, com a intenção de dar cabo da vida do rei. E isso foi para as crônicas, foi anotado nas crônicas, e mais à frente nós vamos ver o quanto essa anotação foi de extrema importância. Assim, ele aparece na história. Juntamente com ele, aparece o nosso terceiro personagem dessa história, não menos importante, que se chama Hamã. A reflexão dessa Bíblia que nós estamos usando esses dias de estudo diz o seguinte: por que Mardoqueu não se curvou a Hamã?
A Bíblia não diz. Artigos rabinos sugerem que Mardoqueu age no espírito do mandamento de adorar, curvar-se somente a Deus. Êxodo 23 e ao 5, do versículo 3 e 5. Ainda lutando para decidir onde a lealdade a Deus pode exigir desobediência aos mandamentos humanos. Aqui é que eu te falei, é uma reflexão, é algo a ser pensado, que nós podemos pensar mediante isso. E o capítulo 3 começa da seguinte forma: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Rameatá, a Gaíta, e o exaltou e pôs no lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele, e todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante a Ramã, porque assim ordenou o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu, não tem como falar de um sem falar do outro. Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassa o mandato do rei? Por que não cumpre o mandato do rei? Porque sucedeu, pois, que, dizendo eles isto de dia em dia, e não lhes dando ouvido, o fizeram saber Ramã, para que verem as palavras de Mardoqueu, que se sustentaria, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor, de raiva, de ódio, de sentimentos, de se sentir, como que eu posso fazer? Não valorizado, porque ele era uma pessoa de poder, ele era uma pessoa que deveria ser curvado, deveria ser, como que a gente pode falar, reverenciado. Ele era uma pessoa que tinha que ser reverenciado, afinal, teve muitos grandes feitos, né? Mais ou menos isso. O que aconteceu? Nessa época também, simultaneamente está acontecendo do outro lado, o cativeiro de outros jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então tudo está acontecendo aqui simultaneamente. Esses reinos, quando eles levavam o povo cativo, muitas vezes eles permitiam que eles continuassem ali adorando seus deuses e tendo a sua fé e vida que segue, desde que não atrapalhasse o reinado daquela pessoa, não teria o menor problema. E dá-se a entender, e muitos estudos falam que da mesma forma era o rei Xerxes I, ou Assuero, como você permitir. Então, não tinha nada que proibisse que o povo hebreu continuasse com as suas crenças e da forma que sempre foi. Só que Ramã, ele era um homem, como nós poderemos dizer hoje, de uma autoestima muito frágil, muito baixa. Ele precisava chamar atenção. Ele era uma pessoa que precisava ter o seu ego massageado. Ele precisava que as pessoas o adorassem, que as pessoas se curvassem, que as pessoas o bajulasse. Quem não conhece alguém assim? O bajulasse, que falasse: ó, como você é incrível, como você é sensacional, ó, como você é belo, ó, como você, uma espécie de idolatria. Todos nós já conhecemos alguém assim, ou convive com alguém assim, de certa forma. E Mardoqueu não se curvava, Mardoqueu não se curvava perante esse tipo de situação. Todos passavam, baixavam a sua cabeça ali, faziam um ritual, e Mardoqueu não. É nesse momento que a história desses dois homens se cruzam. E é nesse momento que essas duas histórias se cruzam que grandes coisas começam a acontecer nesse livro. Ramã, ele fica enfurecido, mesmo sabendo que Mardoqueu era judeu e que isso não iria acontecer. Afinal de contas, ele era judeu e não se curvava perante a nenhum homem, assim como tinha sido orientado na Torá, hoje Torá, né? Lá nos mandamentos, né? No Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele não iria se curvar. Mardoqueu não se curvava, porque ele só reconhecia que o único lugar que ele podia se curvar era na presença do Senhor. Ou seja, além de ser um pai amoroso, muito amoroso, porque ele ia sempre atrás de tentar ver sua filha, era um homem de honra. Ele honrava o Senhor acima de todas as coisas. Ele honrava o Senhor, ele deixava claro que ele só se curvaria mediante a presença do Senhor, só no momento que ele fosse buscar a face do Senhor.
Ele não se curvava diante de Deus e confiava no Senhor. Ele era um homem de fé. E mais pra frente vocês vão ver o quanto essa fé desse homem foi essencial para que todo o extermínio do povo judeu não acontecesse. Ramã, Mardoqueu e Esté foram essenciais para que hoje nós estamos aqui contando essa história, esse povo está e até hoje comemorando esse dia tão especial. Foi porque duas pessoas muito bem posicionadas, com clareza de identidade, que era tudo que Ramã não tinha. Ele precisava humilhar as pessoas, ele precisava se sobrepor às pessoas para que ele se sentisse uma pessoa com identidade. Diferente de Esté, diferente de Mardoqueu, eles sabiam a sua verdadeira identidade em Cristo. Eu sou o que sou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou o que o meu Deus diz que eu sou. E isso não vai mudar, indiferente de onde eu estiver. Se eu sou escravo, eu continuo sendo filho. Se eu sou uma rainha, eu continuo sendo filha, amada do meu pai, zelada, protegida, cuidada. E foi assim que começou essa grande rivalidade entre Ramã e Mardoqueu, que respinga em toda uma população. E é criada uma trama tão milagrosa, tão bem tramada por Ramã, que praticamente o povo hebreu não tinha como fugir, não tinha para onde correr. Eles estavam desesperados, eles estavam enlouquecidos, eles não sabiam mais o que fazer. Quando eles descobriram que o rei tinha aceitado a sugestão, como nós estamos falando aqui de identidade, o rei também era outro que não tinha uma identidade, que não tinha um posicionamento e era facilmente influenciável. Todo aquele que não reconhece a sua verdadeira identidade, facilmente ele vai ser manipulado e influenciado por alguém. Basta você falar o que a pessoa quer ouvir, basta você agir com ela da forma que ela acha que você tem que agir com ela. Dessa forma você vai manipular essa pessoa do jeito que você bem quiser. E assim, infelizmente, era o rei Assuero. Ramã conseguiu colocar na cabeça dele que todo o povo era rebelde, todo o povo tramava contra o rei, todo o povo se voltava contra o rei da figura de Mardoqueu. E com essas informações que ele levou ao rei, que eram rebeldes de todas as províncias, não foi só um, mas por causa de um, todos ali foram colocados no mesmo pacote, e o rei ia um decreto de que em determinado momento, em determinado tempo, eles seriam assassinados e tudo que pertenciam a eles seriam de Ramã. E Ramã ofertaria, entregaria uma parte ao rei. E o rei se agradou dessa história, se agradou desse decreto e chancelou, assinou com seu anel real. E foi espalhado por todas as províncias dessa forma, e onde o povo entrou em desespero. O que você faria se você tivesse mediante a uma situação dessa? Para onde você correria? O que você faria? Qual socorro? Da onde virá o socorro? Como você agiria mediante a uma situação que parecia aos seus olhos não ter saída? Qual seria a sua atitude? Qual seria o que você iria fazer? Mordecai agiu da forma certa. Ele rasgou suas vestes, se entregou na presença do Senhor e foi buscar no Senhor a ajuda que ele precisava. Foi buscar no Senhor aquilo que faltava, que ele não teria condições de resolver. Assim somos eu e você. Quando nós olhamos ao nosso redor e vemos que é uma tragédia anunciada, que é uma catástrofe, que algo terrível vai acontecer, que nós não temos condições nenhuma de lutar contra isso, de vencermos esse inimigo que é muito mais poderoso do que eu e você, o que nós devemos fazer? Assim como Mardoqueu, nos rasgarmos na presença do Senhor, buscar no Senhor a direção certa, o caminho certo, a forma certa de fazer. E foi assim que ele fez. Ele foi se derramar na presença do Senhor. E ali na presença do Senhor, o Senhor deu estratégia, o Senhor deu revelação. Lembrando que o livro de Esté é o único livro na Bíblia que não aparece uma única sequer menção da palavra Deus. Em nenhum momento é usado a nomenclatura Deus, mas a cada instante você vê o agir
poderoso do Senhor, e que nós tenhamos essa mesma convicção que Mardoqueu teve, que somente na presença do Senhor é que nós encontramos as respostas necessárias, as direções corretas para que nós possamos alcançar, resistir, vencer a esse inimigo, a esse obstáculo, a essa dificuldade, que somente na presença do Senhor nós podemos fazer algo tão grandioso, porque é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos direciona. Essa é a aplicação para o nosso dia. O que você vai fazer diante desse problema? O que você vai fazer diante desse gigante que parece ser impossível vencer? E acima de tudo, ele vem acompanhado de uma grande injustiça. Então, nesse dia de hoje, que você coloque o seu problema, o seu impossível na presença do Senhor. Faça como ele, se rasgue, se quebrante, se derrame na presença do Senhor. E peça que o Senhor venha em seu favor, venha te socorrer, te dê estratégia, direção, te conduza nesse caminho de uma forma que você vai falar: foi incrível, foi maravilhoso. E é isso que nós vamos descobrir no caminhar dessa história, que somente poderia ser o Senhor. Somente o Senhor poderia ter pensado em algo tão incrível. Lembrando que nada que nós façamos, nada que nós pensamos, nada que nós falamos surpreende ao Senhor. O Senhor tem tudo no seu devido lugar. E no tempo certo, Ele vai te levantar para essa geração. Então, fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. E que você se derrame na presença do Senhor e peça a Ele a direção, o caminho, a estratégia para você vencer os seus gigantes, os seus impossíveis. Para Deus, tudo é possível. Nada é impossível. Fica com Jesus.